Passamos pelo quarteirão judaico, acredito que passaremos por ele várias vezes. Obtemos uma conversa com o Yosef, que foi muito simpático com a gente. E o Yosef foi muito simpático, conversou com a gente viu uma sinagoga sefaradi, tive um shacharit ontem, cheguei um pouquinho atrasado, é bem verdade, mas pude assistir parte do shacharit, me aceitaram muito bem, não tive nenhum problema em entrar e sair, voltei novamente, consegui a entrevista com o Yosef. Os mais reservados só não quiseram ser filmados, mas todos me trataram muito bem, com muita cortesia. E confesso que fiquei realmente tentado a voltar para estudar. Talvez antes de ir embora farei isso. Eu estou descendo aqui o Monte Moriá, os muros da cidade. Eu vou descendo aqui essas escadas na encosta do muro, não é? E descendo o descampado do Monte Moriá, a gente vai se encontrar no Vale do Monte das Oliveiras. Então o que separa o Monte Moriá do Monte das Oliveiras é um vale. E agora você imagina, antes de pavimentação, quando tudo isso era uma floresta, sem nada construído. Imagine tudo isso, realmente grandes pedras, brechas, fontes. E Abraão percorreu de onde estava para vir para cá, para aquele lugar onde a gente viu com as velas, 3 dias de caminhada. É curioso como que terra e pedra pode se tornar tão importante quando Deus resolve se fazer presente nela. O valor é extraordinário, imensurável. Então a gente vai caminhando. Eu vou seguindo aqui caminhando. Esse aqui é o cemitério muçulmano. Essa parte do muro, uma das partes mais antigas do muro, você percebe pela diferença das pedras. Olha que essas pedras aqui já são antigas, mas aquelas ali são muito mais antigas. Como elas estão gastas e o tamanho delas. E aí você vê a diferença de várias construções. Perceba, não é? Várias superposições de pedras de épocas diferentes, de tempos diferentes. Todas elas muito antigas. As pedras mais recentes, elas estão colocadas daquela janela para cima. São as mais recentes. Mas mesmo essas mais recentes, com exceção da que rodeia a janela, são da Idade Média. O restante é do primeiro templo, do segundo templo. É isso, não é? Então a gente segue adiante. Vamos lá, eu vou subir essas escadarias, o sol esquentou, graças a Deus não trouxe roupa de frio, apesar de ter estado muito frio de manhã. Mas agora o sol esquenta de forma que eu sinto as minhas costas todas suadas e foi bom minha esposa ter preparado uma camisa para cada dia. Literalmente. Acho que ela colocou até um pouquinho mais, por alguma eventualidade. E se tivesse feito um pouquinho menos, eu teria me complicado. Eu tenho gasto mais ou menos umas 2 camisas aqui por dia, porque de manhã é muito frio e quando fica um pouquinho mais tarde é muito quente. Bom, chego aí no lugar legal. Vou colocar as coisas aqui. Vou tentar me alocar. Soltei aqui as coisas. A mão ocupada, é difícil. Bom, eu finalmente consegui uma forma de posicionar a câmera de forma que eu possa pegar imagens do túmulo de Zacarias, né, do profeta Zacarias. A câmera dos filhos de Rezir, que é uma família de sacerdotes, que ela começa a ser registrada no livro de Crônicas
E ela segue o seu registro, claro, sem nenhuma interrupção, até o tempo dos Hasmoneus, que é 200 anos antes de Rabi Yeshua. Dali para frente não se tem mais registro do filho de Rezir, apenas a tumba. Não é? E essa tumba muito bem ornada, muito bem construída, ela sabe-se que é do filho de Rezir por causa da inscrição interna. Internamente existe uma inscrição e Yeshua, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os soferim e os perushim trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram-lhe: Rabi, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Yeshua, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Yeshua e a mulher que estavam no meio. Endireitando-se Yeshua e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Yeshua: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Yeshua outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sefer Yohanan, João, capítulo 8, do 1 a 59. Na versão popular, esse trecho aqui parece dizer que Jesus, quando viu aquela mulher adúltera, ele teve pena dela. Era uma adúltera, era uma pecadora. A lei de Moisés mandava matar, mas ele agora estava instituindo a lei da graça. Na lei da graça isso não tem nada a ver. E ele procurou um artifício para livrá-la. E aí ele vai quebrar a lei, ele vai enganar os rabinos, e os rabinos vão se sentir envergonhados diante dele, porque era o Filho de Deus, largam as pedras e vão embora. Não foi assim que aconteceu. Rabi Yeshua não veio para quebrar a lei. Ele disse: não penseis que vim anular a lei aos profetas. Não vim anular ou abrogar, mas vim cumprir. A mulher era uma adúltera. Os homens que tinham trazido não eram homens comuns. Eram gente de autoridade, eram rabinos, eram estudiosos. Veja, aqui diz que eram os soferim, onde que está aqui? Cadê pela adúltero e tal? Os fariseus e os soferim são os escribas. Eram rabinos preparados para reproduzir o rolo da lei. Eles ouviram falar de um rabino que proclamava o reino dos céus de forma que ninguém antes tinha feito. E ficaram pensando, em que lugar que ele estudou? De que yeshiva ele veio? Quem foi o rabino dele? E não obtendo essas informações, naturalmente começaram a pensar que ele era um charlatão. É natural, porque, veja, eu cheguei aqui e já me perguntaram quem era o meu rabino, lições de quem que eu tinha pego. Já me perguntaram o meu grupo quantos eram, onde eram, de que família veio. É natural. Mas de que yeshiva ele veio? Ninguém sabia de que yeshiva ele tinha vindo. Era o ensino de quem que ele estava repassando. Tomaram ele como charlatão. Então eles que tinham autoridade para executá-la, porque tinham pego ela no ato, ela estava lá, eles tinham todo o direito pela lei de matá-la, disseram: não, vamos testá-lo. Porque se a gente leva diante dele, e ele com dó, porque ouvimos dizer que ele tem um bom coração, tenta defendê-la, então ele é um herege. Ele é alguém que desvia os homens da Torá, desvia Israel da lei de Deus. Deve ser morto também. Mas por sua vez, se ele dentro da Torá, se ele consegue dentro da Torá fazer a justiça, então ele realmente é um rabi e tem conhecimento. Devemos respeitá-lo. Devemos inclinar-se à opinião dele. E trouxeram aquela mulher. Outro ponto a ser observado é que a lei diz que deve ser morto o adúltero e a adúltera. E quando isso é pego no ato, ninguém adultera sozinho. A adúltera foi trazida. E o adúltero, cadê? Onde estava o adúltero?
A tradição nos conta que aquela mulher trazida, ela era Miriam Magdalit, ou Miriam Maria de Magdala, que está no texto em português como Maria Madalena. A tradição nos conta que ela era casada com um judeu que tinha muitas mulheres, mas ela era estéril. Na época, uma mulher estéril, ela era tida como alguém inferior, uma mulher que não merecia tanto prestígio e valor. E o marido não se divorciou dela para que ela pudesse procurar um outro marido que lhe desse valor, manteve-se casado com ela e não lhe dava o sustento. Ela precisava comer, ela precisava se vestir, e ela pensou no que fazer e não teve nenhuma outra ideia a não ser se prostituir. Foi isso que ela fez. O Yetzer Hará se encostou nela. A má inclinação se aproximou dela e ela se sentiu seduzida a buscar esse caminho para sobreviver. É por isso, no outro trecho da escritura, diz que de uma mulher foi tirado centenas de demônios. E também é ligado a ela, esse feito. Não é? E ela vai fazer o seu trabalho, foi o que ela encontrou, até que foi pega no ato. Por quê? Porque, segundo a tradição, o cliente do dia era um homem que conhecia o marido dela. Ele não era um adúltero porque ele estava pagando para a prostituta. Então, pagar por uma prostituta, deitar-se com ela, não é adultério. E também não é prostituição, porque prostituição é o que a outra está fazendo, ela está se vendendo, ela está prostituindo. Eu não, eu estou alugando, eu estou arrecadando o trabalho dela. E isso para o judeu é uma fornicação, que é um sexo sem compromisso. Eu não quero compromisso com ela. Estou pagando o tempo, não quero compromisso com ela. Fornicação é uma falta sim, mas não é um pecado de morte, como disse João. Os filhinhos, há pecados que é para a morte. Logo, tem pecados que não é para a morte. A fornicação não é um pecado para a morte. A prostituição não é um pecado para a morte. O adultério sim é um pecado para a morte. Então, se ela for somente uma prostituta, uma mulher solteira se prostituindo, estava errado, mas não iria morrer por causa disso. O rapaz que estava contratando o serviço dela estava fornicando, estava errado, mas não ia ser julgado por isso. Mas o rapaz conhecia o marido dela, entregou ela para as autoridades. E as pessoas foram lá e realmente viram que ela estava se prostituindo, e por isso é trazido somente ela no ato do adultério, e não os clientes dela. Para os clientes ela era somente uma mulher se prostituindo. Não é? Então aqui nós temos resolvido duas questões. A segunda questão a ser observada é que, na opinião popular, aqueles homens eram homens duros de coração. Eram homens sem piedade. Eram homens que não conseguiam ver a necessidade do perdão. Não amenizavam para ninguém. Não é verdade. Aqueles homens poderiam naturalmente ter apedrejado aquela mulher sem ter trazido para Yeshua. Quando o Rabi Yeshua viu a situação, ele soube da situação, ele avaliou na lei, ele realmente constatou, não, ela realmente precisa, merece o castigo de ser apedrejado, salvo se houver perdão. Mas o perdão não pode ser dado por um. As testemunhas que alegam contra ela que devem perdoá-la. E foi o que ele fez. Ele apelou para o coração, para a consciência deles e disse: aquele que não tiver pecado, você se autoexamina. Se você não tiver pecado, atira a primeira pedra. Se você não tiver pecado, você é digno de condená-la. E aí eles se autoavaliaram e perceberam que também tinham faltas. E que diante de Hashem, sinceramente falando, todos eles mereciam ser apedrejados, foi o que eles concluíram. E aí eles se colocaram no lugar daquela mulher. Eram boas pessoas, eram pessoas de consciência. Não há gente ruim, consciente. Toda pessoa ruim não tem consciência. Tanto é que quando você vê alguém fazendo maldade, você chega para outro e fala assim: rapaz, tenha consciência. Não maltrate seu avô, sua avó. Tenha consciência, não vai roubar, não vai se drogar, tenha consciência. Uma pessoa ruim, ela não tem consciência. Aqueles homens tinham consciência. Eles eram as autoridades da cidade, precisavam manter tudo em ordem. E a prostituição era algo errado, o adultério era algo pior. Eles precisavam livrar a cidade do mal, como diz as Escrituras, e assim extirparás o mal de Israel. Era o trabalho deles. Eles se colocaram no lugar dela. Viram que também tinham faltas. Com uma diferença, ninguém viu. Como ninguém viu, então a lei não pode condenar alguém que cometeu um pecado, que Hashem sabe disso.
e Hashem cuidará do caso. Mas ninguém, nenhuma pessoa pode condenar o outro sem ter visto e tendo 3 testemunhas lá para provocar o julgamento. Ninguém viu, então eles pecaram escondido, mas a Shekinah em torno de Rabi Yeshua era tão grande que para eles é como que o próprio Eterno estivesse ali olhando toda aquela situação. E aí eles se sentiram indignos de atirar-lhe a pedra, porque perceberam que para fazer a justiça, que era o que eles queriam, teriam que atirar pedra nela e pedir que se atirasse pedra neles também. Ninguém quer se machucar. Eles baixaram a cabeça, largaram as pedras e foram embora. Eram boas pessoas, homens santos. A mulher, por sua vez, se arrastou, segurou firmemente no pé de Yeshua, temendo a primeira pedrada. Rabi Yeshua levantou-se, olhou em volta e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, eu não sei. Olha, se eles não te condenaram, nem tampouco eu. Por 2 motivos ele não a condenou. Porque não queria desde o princípio, e porque a lei diz que para condenar ou absolver é necessário mais de uma pessoa. Todo mundo ali puderam absolvê-la, mas somente Rabi Yeshua não poderia condená-la. Ele criou o ambiente propício para evitar a condenação daquela mulher, mesmo sabendo que ela merecia a condenação. Mas se aqueles que testemunharam contra ela abriram mão, abdicaram de sua posição de acusadores, ele não poderia agora sozinho tomar esse lugar, mesmo por força de lei, porque a lei impede que eu sozinho acuse alguém. Então ele olhou para a mulher e disse: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por quê? Porque quando chegar lá na frente pode ser que eu não esteja lá para ajudar. Essa é a forma judaica de ler esse texto. Vamos lá, mais um trechinho, último. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Yehudá, e Shomron e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse eixo aqui dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para os céus o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Foi aqui que ele subiu aos céus. Foi deste lugar que ele subiu aos céus, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de Shabat, um caminho de um sábado. Foi daqui que ele subiu. E é para cá que ele há de retornar, disse o profeta Zacarias. Isso se encontra em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 26. Essas são as riquezas do Monte das Oliveiras. E depois a gente conversa um pouquinho mais. O sol está bem quente e eu vou seguir viagem. Opa, de volta para casa, quase pisei em falso. E ele subiu aos céus e foi visto por todos os seus discípulos. Daqui. Shalom Lehitraot.